mais profundamente com o povo da Bahia. Agora eu quero saber, Haddad, como é que está? Você está animado? Você acha que é possível uma reversão no resultado do primeiro turno? Olha, eu estou sempre animado, Mário, porque em 30 dias de campanha eu já estou aí com 42% de intenção. Se eu conseguir mais 8 nos próximos 15 dias, nós vamos vencer a violência, vamos vencer a tortura, vamos vencer a cultura do estupro, vamos vencer as milícias, tudo que o meu adversário representa e que é um retrocesso histórico para o país, em termos de direitos sociais, em termos de direitos trabalhistas, de maneira que eu vejo a minha missão como uma missão histórica da maior importância para preservar o que o país construiu de melhor e corrigir o que tivesse sido feito de errado. Como professor, como ministro da Educação, como prefeito de São Paulo, eu tenho certeza que nós vamos congregar aí todas as forças democráticas para vencer o que, na minha opinião, seria o maior retrocesso da história desse país. Não lembro um momento da história do Brasil em que nós tivemos mais em risco do que agora. Olha que eu sou bem mais velho que você, né? E eu não me lembro também, não. A não ser nos momentos que antecederam o golpe de 64, que agora tem até presidente supremo achando que não foi golpe, foi um movimento. O Brasil está mudando muito, sabe? Eu acho que essa eleição está mostrando um bocado de coisa aí, essa onda conservadora. Agora, também tem gente que diz, Haddad, que faltou um pouco de autocrítica do PT e sua, pessoalmente, assim, em termos do PT, de admitir que o PT, como outros partidos, também cometeu erros e esses erros acabaram fortalecendo essa onda conservadora. O que é que você acha disso? Olha, Mara, em toda entrevista que eu dou, eu sou o primeiro a admitir os erros que foram cometidos. Evidentemente que o meu papel é mostrar o conjunto, né? Eu tenho que, primeiro, mostrar que muita coisa boa foi feita, que nós tiramos aí 80 milhões de brasileiros, 40 da miséria e 40 da classe pobre para a classe média. Isso foi um feito do presidente Lula que a gente não pode apagar, mas sou o primeiro a admitir que também houve erros. Houve erros na condução de algumas questões, mas são erros que nós podemos corrigir. Esse é o ponto. Nós não precisamos jogar a criança com a água do banho. Esse é o meu ponto de vista. Nós podemos cometer um erro grave no dia 28 se a gente jogar a criança fora. Vamos jogar a água suja do banho, vamos repor a água limpa, continuar cuidando da criança. O meu medo é que a gente perca um projeto que estava dando muito certo em função de erros que foram cometidos e que são sanáveis. Nós podemos corrigir o que foi feito de errado. Agora, um projeto como aquele nós não vamos reconstruir tão facilmente, porque aquilo levou uma geração para construir. Esse é meu ponto de vista. Então, eu acredito que o projeto que nós representamos é o melhor para o país e que é possível, sim, corrigir o que foi feito de errado. Não tem problema nenhum. Agora, a criança tem que ser cuidada. Não dá. A violência, Mário, não vai nos levar a lugar nenhum. A falta de democracia, a intolerância com o negro, com a mulher, com os católicos, isso não vai levar a lugar nenhum. E não estou aqui fazendo fake news, não. O meu adversário está na boca dele, o preconceito, né, contra o Dom Paulo Evaristo Arns. Foi um dos maiores cardeais do Brasil, que ele chamou de picareta, de vagabundo. O negro que ele falou que o filho dele jamais casaria com uma negra porque ele educou o filho dele. Se os baianos souberem metade do que ele disse, não tem um baiano que vai votar nesse cabra. Não tem como. Uma pessoa que diz que o filho jamais casaria com uma negra porque ele educou, porque o filho dele não frequenta ambientes promíscuos. Que isso? Como é que o Brasil chegou nisso, Mário? Isso que eu fico me perguntando. Como é que nós chegamos a esse ponto de pegar um dos piores parlamentares da história, 28 anos sem fazer nada, ganhando salário bem remunerado,
gabinete rico, cheio de assessor, nunca fez nada pelo país, levar esse cara às cegas para o maior posto da República, sem passar por uma prefeitura, sem passar por um governo de estado, sem passar por nada. Eu acho assim, nós temos 15 dias aí, é uma espécie de bomba relógio com 14 dias para explodir que nós temos que evitar. Nós temos que trabalhar para evitar. Bom dia, quem fala aqui é Rui Costa, tudo bom? Rapaz, tudo ótimo de te ouvir, Rui. Você é uma das grandes esperanças desse país, pelo excelente trabalho que vem fazendo, junto com o Jacques aí, já 4º mandato. Meus parabéns pela tua eleição. Meus parabéns pelo seu compromisso com o povo que mais precisa do poder público. Você é um campeão aí, Rui. O Haddad, você teve aqui na Bahia 60% dos votos válidos e eu tenho repetido para os baianos, mas eu queria que você próprio afirmasse. As pessoas, quando eu fui eleito, pouco me conheciam, mesmo eu sendo deputado federal. E ao longo do mandato, com a crise que atingiu o PT, muita gente dizia, Rui, saia do PT, senão você não vai ser eleito. É verdade, não era? E eu dizia, Haddad, para as pessoas, eu sou filiado ao partido, não vou negar a minha história, mas eu não governo para um partido, eu governo para o povo baiano. A função de um governador é cuidar de gente, cuidar das pessoas. Se Deus me possibilitou e o povo baiano a grande oportunidade de ser governador, eu não vou perder tempo com a picuinha, com o disse-me-disse da política, nem com interesses partidários. Eu vou cuidar do povo da Bahia. E esse reconhecimento veio agora com a votação que eu tive, 76%. E eu tenho dito a mesma coisa, que você é um pai de família, tem 2 filhos, é um homem de família cristã, e que, com fé em Deus, vai governar não para 1, para 2 ou para 3 partidos políticos. Você vai governar cuidando de gente, cuidando do povo brasileiro e tem absoluto compromisso com os baianos e baianas. É isso que o povo pode esperar de baiano, o povo nordestino de você, ou seja, governar sem olhar partido político, sem estar preocupado com o partido A, B ou C, e sim preocupado com o povo baiano e brasileiro. Olha, Rui, você sabe assim que como professor de formação, o professor ele tem uma característica. Ele é uma pessoa que tem que ser generosa com todo mundo. Quando você entra numa sala de aula, você não pergunta se o sujeito é corintiano, se o sujeito torce pro Bahia, se o sujeito é muçulmano ou evangélico, ateu ou cristão, judeu. Você não pergunta se é preto ou é branco, você se doa. Você se doa para que as pessoas aprendam, se desenvolvam. Essa é a missão de vida de um professor. Eu faço um paralelo com a política democrática. Na democracia, um chefe de Estado, ele não pode olhar cor, gênero, não pode olhar. Ele tem que abraçar todas as pessoas e cuidar daqueles que estão numa situação de maior preocupação. Assim como numa sala de aula, você dá atenção para aquele aluno que não está acompanhando a aula, justamente para que ele não fique para trás, um chefe de Estado tem que olhar para todos, mas tem que olhar para aquele que também está ficando para trás, para ele não ficar para trás. Então os mais pobres, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão desalentados, esses têm que ser os primeiros a receber a atenção do nosso governo a partir do ano que vem, independentemente de crença, independentemente de cor de pele, para que todo brasileiro possa avançar. Quando você chega a primeiro mandatário da República, você tem que representar o todo. Você não pode representar a parte. Você tem que fazer uma coisa mais ampla possível. Você tem que dialogar muito, até com a oposição, para chegar a aprovar leis que sejam benéficas para toda a população. Eu fiz isso como ministro. Você acompanhou meu trabalho como ministro da Educação. Talvez eu tenha sido o ministro que mais ampliou oportunidades educacionais da história desse país. Abri as portas da universidade para os jovens trabalhadores. Abri as portas da creche para as mães com filhos pequenos. Tudo melhorou durante o meu período à frente do Ministério da Educação. Então é assim, se eu fiz isso como ministro, por que eu não faria como presidente? Mais ainda, porque aí eu vou estar
à frente do governo e de um governo que terá que ser o mais amplo possível, até para reunir os brasileiros, que estão hoje muito divididos e não podem permanecer com esse grau de divisão. Haddad, uma das grandes preocupações do povo nesse momento também, além do desemprego, é a segurança. Não é? E aí, de certa forma, eu acho que o povo fica um pouco embevecido, atordoado, sonhando de que medidas fortes e duras, na porrada, beneficiando quem matar, policial que matar 10 ou 20 bandidos, ser premiado, etc., que se resolve essa violência. Você concorda com isso? Ou o que é que você pensa fazer para conter essa crescente onda de violência que o Brasil está vivendo hoje? Ô Mário, primeiro eu queria falar pelo lado que eu acho que é construtivo, que é o seguinte. Na minha opinião, trabalho e educação são direitos consagrados que precisam ser garantidos para todo brasileiro. Eu sempre repito que eu aprendi com meu pai. Meu pai ouviu do meu avô, que era um líder religioso cristão, que a pessoa que acorda precisa ter para onde ir. Uma pessoa que acorda e não tem destino, ela está desamparada. Agora, se ela tem um emprego, se ela tem uma matrícula numa universidade, numa escola técnica, se tem uma matrícula na creche para o filho, se ela tem para onde ir, boa parte dos problemas dela estão resolvidos. Por isso que trabalho e educação tem que ser prioridade no governo. Agora, segurança pública não pode ser assunto privado. Você não pode armar uma mãe, uma criança, achando que ela vai dar conta da própria segurança. Segurança tem que ser um direito social. E para isso, o meu plano de governo prevê que a Polícia Federal assuma determinadas responsabilidades em relação ao crime organizado. Porque o crime organizado se nacionalizou. Então você precisa de uma polícia nacional para combater um crime que é nacional. E a Polícia Federal, com um contingente novo, com um efetivo novo, com novos policiais, pode e deve ajudar os governos de Estado. Porque aí os governos do Estado, e o Rui está aqui, sabe disso, vão poder cumprir melhor as suas obrigações de combater homicídio, feminicídio, estupro e roubo, que é o que hoje aflige a população. Só que os governadores estão numa situação difícil para enfrentar o crime organizado. Então a União tem que entrar no tema. Nós não podemos mais ficar como... o presidente da República tem que assumir para si uma parte das tarefas de segurança pública para apoiar os governadores. Uma outra coisa importante é envolver as prefeituras. As prefeituras estão muito afastadas do debate sobre segurança, até porque não tem prerrogativas constitucionais. Se o prefeito se envolver mais com o tema da segurança, com a questão das guardas civis, com a questão do policiamento nas ruas, nós podemos também colaborar de forma federativa, prefeitos, governadores e presidente da República, para criar o que a gente chama de sistema único de segurança pública. Então, para mim, a saída é o sistema único de segurança pública e não botar arma na mão de criança, botar arma na mão de jovem. Imagina briga de vizinho, briga de trânsito, briga entre marido e mulher. Isso aí vai gerar mais violência e não menos. Esse discurso do meu adversário em proveito da violência, de mais violência vai resolver a violência, sinceramente, eu não acredito nisso. Não acredito mesmo. Eu acho que é policiamento, polícia bem preparada, bem formada, né? Oportunidade de emprego, oportunidades educacionais, Polícia Federal entrando forte na segurança pública, combatendo o crime organizado. O meu modelo é outro e não passa pela retirada do Estado das suas funções clássicas, privatizando a segurança. A milícia vai resolver o que no Brasil? Vai aumentar a violência. E ele tem um projeto para regularizar as milícias no país. Imagina você se o Brasil se tornar um país de milicianos, como acontece hoje nas Filipinas, por exemplo, está uma guerra lá, porque o Estado saiu de cena.
E as pessoas estão se defendendo umas contra as outras. A violência explodiu no país. Esse é o modelo que o meu adversário propõe para o Brasil. Não vai dar certo. Tadiane, muitíssimo obrigado. Felizmente nosso tempo esgotou, mas eu quero mais uma vez aqui reafirmar que sua assessoria foi comunicada, que você tem uma hora, assim como o candidato Jair Bolsonaro, à disposição no dia que vocês desejarem a eleição, é claro, de 8 às 9 da manhã, que é a hora que nós temos 28 emissoras transmitindo para todo o interior da Bahia. E será um prazer conversar com você. Boa sorte, um grande abraço e bom dia para você, Haddad. Ô Mário, Rui, um grande prazer em conversar com vocês e com o povo baiano. Uma alegria muito grande estar com vocês e estou disponível, Mário. Vamos marcar essa semana ainda esse bate-papo mais longo. Valeu. Feliz dia dos professores e professoras para todos os baianos.